tudo que a gente quer, a gente precisa conquistar, a gente depende das pessoas, a gente precisa das pessoas. E essa relação ela é tão importante, isso faz com que você se destaque, caso você queira se destacar. Isso faz com que você tenha mais sucesso, caso você queira ter sucesso. Caso você não queira ter nada disso, aí tudo bem. Só que aí o isolamento também não é uma coisa bacana. Porque você se isolando porque acha que as pessoas não são isso, não são aquilo, você também adoece, mais ainda. Visionários, entendam uma coisa. Olha só, quando nós lidamos com as pessoas, nós lidamos com quem? Exatamente. Com a visão dela. Nós lidamos com a opinião dela. Nós lidamos com a cultura dela. Nós lidamos com o comportamento dela. É muita coisa. Você não está agora nesse momento diante da Maria. Você não está nesse momento diante do João. Você não tem conflito com o João. Você não tem um problema, uma dificuldade com o seu chefe que chama Sérgio. Você não lida diretamente com o João. Você lida diretamente com a visão dele. Você lida diretamente com o comportamento dele. Você lida diretamente com a opinião dele, com a cultura dele. Só que a gente esquece de um detalhe. Nós influenciamos e impactamos pessoas o tempo todo. Ainda que você ache que você não tenha alguma habilidade, ainda que você não ache que você seja persuasivo. Só que o contrário também é verdadeiro. Porque da mesma forma que nós, até que a gente não perceba, influencia e impacta na vida de alguém, o contrário é verdadeiro. Quer um exemplo? Se isso não fosse uma verdade, nós não adoeceríamos por conta de lidar com pessoas difíceis. Pessoas que pensam diferente da gente, pessoas que nos humilham, que nos ofendem, que nos prejudicam. Aí tem gente que fala assim, mas quer saber de uma coisa? Eu não quero ter bons resultados, não. Pra mim tá ótimo assim, pra mim tá tranquilo, eu não quero, tô bem. Por trás dessa fala pode existir muitas coisas, como por exemplo, bom, eu não sei, eu não busco, então eu prefiro dizer que eu não quero. O fato de nós entendermos quais são os tipos de visões que nós podemos ter e que isso possa nos atrapalhar, faz com que a gente suba alguns degraus mais rápido, com mais qualidade, tendo mais resultados como benefícios em todos os setores. Agora, veja, despertar habilidade, capacitar essas habilidades não significa que você está deixando de ser você. Outro dia um mentorado me perguntou isso em sessão. Patrícia, mas eu não sou obrigado a ser uma pessoa que eu não sou para poder me envolver com as pessoas. Então, você não precisa mudar para saber, para agir de forma diferente. Você não precisa perder a sua essência. O que você vai fazer é adotar alguns comportamentos necessários para aquele momento. A vida, ela nos convida o tempo todo para nós tomarmos algumas decisões. E quando a gente para travado diante dela porque nós temos medo ou insegurança, ou porque nós estamos cansados e eu não quero mais lidar com isso, ou eu não aguento mais esse cara e eu não aguento mais viver isso aqui, eu fico acuado, você está perdendo a oportunidade de buscar ajuda, de habilitar e se capacitar para melhor lidar com isso. A prova é tanta que você vê pessoas pulando de galho em galho. Existem dois cenários discrepantes hoje em dia. Pessoas que não aguentam mais ouvir olha, você não tá bom no que você tá fazendo. Olha, você não tá legal o que você tá... a maneira com que você tá se comportando. Olha, eu gostaria que você chegasse um pouco mais cedo. Todo mundo já se ofende. As pessoas já, nossa. Não tem uma conversa. Mas por que você precisa que eu chegue mais cedo? Eu não estou fazendo a minha parte... Não, eu preciso da sua ajuda, tá? Em que você precisa? Como é que eu posso ajudar? E às vezes até se colocar como um solidário. O problema é que a gente tá o tempo todo na defensiva, o tempo inteiro. Esse é o ponto, talvez, de partida pra gente começar a enxergar, mas precisamos reconhecer. Então, que tipo de visão romântica que nós podemos aqui, de repente, por alguma crença, ter adotado como uma verdade absoluta no nosso dia a dia e talvez até, sem perceber, de forma inconsciente, pode nos atrapalhar. Pensar que temos amigos quando nós estamos nos relacionando. Existem muitas pessoas que têm o sócio, às vezes o sócio é a esposa, né? Às vezes o sócio é o marido. O colega, o fornecedor, como muito amigo. É claro que você acaba no dia a dia estabelecendo um convívio bacana. É óbvio que você acaba ali
numa proximidade, você em alguns momentos até fala alguma coisinha ou outra da vida pessoal, ou você gosta muito do jeito que a pessoa é, ou você se aproxima no nível que você fala, não, a pessoa é parça, né? Parceiro, tal. Só que isso não é legal. O ambiente, quando existem interesses em jogo, nós nunca sabemos exatamente a verdade do que está passando por trás daquela pessoa. Isso significa que você pode reduzir, por exemplo, frustrações. Você pode reduzir, por exemplo, aquele sentimento de traição. Porque no relacionamento a dois, alguém pode estar indo com muita emoção e alguém sem muita razão e está usando a sua emoção para ter benefícios. Porque você só está olhando o cenário com uma única lente. Você não para pensar, peraí um pouquinho. Deixa eu entender aqui essa relação dessa pessoa comigo. Um outro ponto é você se abrir para as pessoas sem proteção. Você se abre, você fala da sua vida, você fala dos seus gaps, você fala das suas vontades, você se abre. Às vezes a gente complica as nossas relações pelo que a gente fala sem perceber. A gente acredita que ser honesto, trabalhar com honestidade, atuar com muita honestidade, irá nos blindar. Não, imagina, eu sou... Não, isso não tem nada a ver. O ser honesto, ele é uma virtude e acabou. Não é uma moeda de troca. Que você tem que ser assim e tem que ter assado de volta. É que eu acabo olhando as pessoas com a minha própria régua. Meu, aí dá pau. Dá pau, porque se eu sou boa, acho que todo mundo é. Eu penso diferente. Se eu sou boa, eu acredito que todo mundo tenha um lado bom. Agora, se ele vai atingir, se ele vai ter um comportamento bom, se ele vai se relacionar com as pessoas de uma forma boa, bom, aí são outros 500, né? Essas visões, elas mais nos atrapalham do que nos ajudam. Um outro ponto muito comum, talvez mais do que vocês imaginam, é quando a gente acredita ou quando a gente espera que o outro vai mudar. Eu fico aqui esperando que o João seja diferente. A gente faz isso no casamento, na sociedade, com o nosso chefe, com o nosso par, com os nossos amigos. É difícil, porque já é desafiador. Quando nós aqui precisamos mudar um comportamento, um hábito, uma mudancinha de hábito, a gente sofre. O nosso cérebro fica aqui economizando aquela energia para você não ter que mudar um hábito. Imagina eu aqui me desgastando, tentando fazer com que o outro mude. Olhando por esse ponto de vista, seria mais fácil ele mudasse, porque assim eu economizaria energia. Só que tem um detalhe, eu posso até economizar energia esperando que o outro mude, mas eu não aprendo. Eu não crio resistência física, mental e nem espiritual. Eu não desenvolvo capacidades de resiliência, antifragilidade. Por quê? Eu não exercitei, eu tô o tempo todo fugindo. E quanto mais eu fujo dessas relações, menos eu treino. A gente querer o tempo todo negligenciar em querer viver bem e achamos que a gente tá ganhando. Por exemplo, eu vou me afastar dessas situações difíceis, eu prefiro ficar mudando de emprego a cada mês do que ter que ficar enfrentando uma pessoa difícil. Inicialmente, o que você tem? Ganhos, claro. Você prefere mudar de emprego e tá tudo bem. E aí você vai mudando. Só que, você envelhece. Essa conta uma hora vai chegar desse comportamento de fuga. Porque além de você envelhecer, além disso, e acumular frustrações, nós temos um outro ponto. Você não desenvolve habilidades. Claro, inicialmente, o que eu perco? Cara, é desafiador, né? Porque você tá lidando com uma coisa que você não gosta. Então, você sente perdas. Mas na hora que você vê que esse bicho não é tão grande assim, você fala, opa, você tem muito mais ganhos enfrentando do que fugindo. Porque enfrentando, o que acontece com você? Você tem mais resiliência. Fugindo, você acha que você tá ganhando porque você não tá enfrentando. Porque você provavelmente pode não se achar capaz, mas todos nós somos capazes